Oi, gente! Mais uma vez entrando aí na sua casa para trazer luz. Lumen Podcast com você. E a gente tem uma convidada muito legal de um assunto muito interessante. Ela fala sobre temperamentos. Está na rede como Fernanda Boaventura. Você acha ela no Instagram, você acha ela também no YouTube. Seja bem-vinda, Fernanda! Até que enfim deu Até que certo! enfim. Finalmente! Obrigada. Foi muito tempo tentando você com a sua agenda tumultuada. Gente, eu quero agradecer pelo privilégio, pela confiança de estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz. Quero me desculpar porque a gente tentou várias vezes, não deu certo. Mas hoje é dia e glória a Deus por isso. Muito Glória a Deus obrigada, por isso. viu? A gente que agradece a sua presença aqui. Tô empolgada, cheia de expectativa. Tenho certeza de que vai ser um papo riquíssimo, riquíssimo. Fernanda, você é de Brasília? Estou, né? Ah. Sou nascida em Rondônia. Rondônia. É muito quente lá. Você sabe que eu saí de lá? Eu voltei, eu fiz uma turnê em Rondônia, vocês acreditam, em 2023. É quente, viu? É. Eu vou falar pra você, é quente. Você veio pra cá com quantos anos de idade? 4, 5 anos, meu pai... Você é brasiliense já. Então, meu pai é garimpeiro, então ele ficava nessa busca de garimpo. Então a gente saiu de Rondônia, eu tinha uns 4 anos. Por isso que você fez a turnê em Rondônia pra conhecer a Pra cidade onde você conhecer, nasceu. e você acredita que eu não fui em Guajará, que é a minha cidade? Não fui, porque o pessoal lá falou assim, tá perdendo nada. Guajará tá igualzinho, você saiu daqui e deixou. Oh, que triste! Falei, então tá certo. Mas eu amo Rondônia. Desejo progresso para Rondônia, Pra então. Guaxará-Mirim. Guaxará-Mirim. Ah, que legal. Fernanda, você está na rede e eu te descobri e comecei a acompanhar o seu trabalho, que é muito interessante, tem a ver com todo mundo. Né? Você fala sobre temperamentos. Como foi que começou essa história de você se envolver com temperamentos? Mike Murdock, não sei se você conhece, Sim. ele fala que cada pessoa carrega uma mensagem específica e que você precisa descobrir qual é a sua mensagem. Eu gosto de falar, eu sou muito cismada com essa história de propósito, porque eu acho que as pessoas ficam numa pilha muito grande, né? Gera uma preocupação muito grande, quando na verdade está dentro e é só fluir que você faz o que você gosta e está na área. Sim. Já tá no propósito. E até essa história sobre aquele assunto que a gente fala, tá dentro. Né? Eu ensino e eu prego. E normalmente eu sempre vou voltar para um mesmo tema. Por mais que você não queira, você escolha pregar sobre outra coisa, existe um tema que é o tema da sua vida. Então, o tema da sua vida se transformou em temperamentos. Como foi que você se descobriu amando isso e querendo fazer isso? Olha que curioso, eu concordo muito no que você diz, porque realmente a gente vai perdendo, vai se distraindo em busca do que é o meu propósito e vai deixando de viver a vida diante daquilo que é para fazer, né? Servir, que é o que Jesus mandou a gente fazer. Mas olha que curioso, os temperamentos entram na minha vida quando eu era espírita, numa busca lá da filosofia que eu sempre gostei de entender sobre o ser humano, e ali me apresentaram o teste dos temperamentos. Ali, naquele momento, me explicou porque eu era tão diferente das minhas 3 irmãs. Somos 4 lá em casa. Eu, a terceira, fleumática, lenta, tranquila, nada me afeta. E meu pai me chamava de pamonha. Então, a mais nova, que era a caçula, passava na minha frente, assim, ó, horrores em tudo. Então, meu pai falava, Fernanda, pelo amor de Deus, larga de ser pamonha. E eu ficava tentando me comparar ali com elas. Eu falava, meu Deus, será que eu tenho um problema errado? Eu tenho um problema? E quando eu entendi que eu era fleumática, falei, pronto, eu não sou pamonha, eu sou fleumática. Legal. Compreendi. Mas não me deram meios para melhorar. Era só assim, um rótulo, tá? Você é fleumática, é isso que você é. E ali não me serviu de tanta coisa assim, mas quando eu me converti, que aí eu entendi que existia um propósito, ser santa como Jesus era santo, eu compreendi que eu não podia utilizar do meu temperamento para me justificar. Ah, não, é que eu sou muito tranquila porque eu sou fleumática. Com o cristianismo, eu comecei a conectar a espiritualidade e entender que nós precisamos nos tornar como Cristo e para isso eu precisava dominar o meu temperamento. A minha bispa, Sara Nossa Terra, ela é filósofa e psicóloga. Então, ela trazia esse conhecimento para dentro da espiritualidade. Quando a gente conecta isso, aí eu me apaixonei de verdade. Porque eu entendi que era uma ferramenta de amadurecimento para que nós pudéssemos ser como Cristo.
Aí sim eu me apaixono pelos temperamentos, começo a aplicar no meu ministério com mulheres dentro da igreja. Foi assim que eu me apaixonei, mas não foi no primeiro contato. Quando, 12 anos depois, converto em 2010, 2022, o Senhor começa a me usar, aí que vira essa coisa que você disse, virou o meu tema, mas não foi intencional de jeito nenhum. Na minha cabeça, todo mundo sabe de temperamentos. Então, assim, que bobagem. Quando eu comecei a compartilhar nas redes sociais, eu pensei, todo mundo conhece isso, gente, que bobeira. E olha aí, era o tema que Deus queria que eu utilizasse para falar para pessoas e mostrar que a gente poderia ser melhor, não refém de uma natureza, mais parecida com Cristo. Então, esse tema surge desse jeito, completamente sem intenção nenhuma. Você já entrou assim na pergunta que eu saí pensando, essa eu preciso fazer. Porque normalmente quando a gente descobre os temperamentos, aquilo vira a justificativa para você ser como você é. Principalmente para desculpar as suas fraquezas. Porque cada temperamento tem o ônus e o bônus. E muitas vezes a gente usa o ônus para se justificar e para se manter no lugar, porque é confortável você ser como você é. É desafiador você se transformar, diz a palavra Romanos 12. A transformação da mente é necessária, é isso que vai gerar em nós esse caráter de Cristo que você falou aí. Sem essa transformação de mente, não vai. Mas saber do meu temperamento pode me dar uma desculpa para eu ser bem folgada. Pode. Né? E eu queria que você falasse por que saber o meu temperamento pode me ajudar a vencer as minhas próprias falhas. Pronto. Eu costumo dizer que a gente só consegue modificar, melhorar aquilo que a gente conhece e aceita em nós. Então, se eu tenho comportamentos que me são prejudiciais, mas eu não sei de onde eles partem, por exemplo, por que você é assim? Não sei, eu desde pequenininha eu sou desse jeito. Desde pequenininha eu sou estressada, desde pequenininha eu falo muito, desde pequenininha eu sou preguiçosa. Aí parece que isso é um fardo que você carrega meio que... Você é uma vítima, porque eu não sei de onde eu tirei isso. De repente eu pareço com tal pessoa da minha família. Quando você não sabe de onde vem, de repente você até resiste na mudança porque você acha que você não consegue fazer diferente daquilo, né? Mas quando você conhece... Como me explicaram, você tem essa característica porque você tem um temperamento fleumático. Quando eu descubro isso, eu tenho agora uma autorresponsabilidade. Eu não posso simplesmente sair daí com uma camiseta. Eu sou fleumática, você que lute. Agora eu estou responsável para ser melhor do que aquilo que eu tenho sido uma vida. É assim quando a gente conhece Jesus, né? Antes de Jesus, pecado não, mas ele morreu na cruz para me salvar. Não existe pecado. Era uma fala minha antes de conhecer Cristo. Depois que eu conheço Cristo e mergulho na palavra, não tem como eu não querer ser melhor. Isso. É assim com os temperamentos também. Quando você se identifica, você passa então a ser autorresponsável para que sua fraqueza temperamental não te domine. E nós estamos nesse poder. Deus nos deu uma personalidade para fazer esse caminho. Então, conhecer-se faz parte do processo de amadurecimento. Sem isso, eu não consigo ser melhor. Sem isso, de repente, eu vou levar tudo pro pessoal. Aí você fala pro seu marido assim, mas você já me conheceu assim. Não é? Não, eu te conheci assim, mas isso não, você não está sentenciado a permanecer a mesma pessoa. Não foi para isso que Jesus pisou nessa terra, né? Então, conhecer-se dá essa liberdade pra gente. De poder ser melhor do que a gente tem sido. E começa nos temperamentos, que é a nossa base, né? São os comportamentos naturais. As inclinações que já nascem com a gente. Fernando, esse assunto de temperamento é bem interessante. Existem 4 temperamentos. São 4. E, por exemplo, antes de perguntar quais são os 4, como cada um trabalha? Como você identifica, você que já está trabalhando com isso há um bom tempo, como você conversando aqui comigo com aquilo, você sabe identificar que temperamento eu sou, que temperamento que aquilo é? É fácil identificar isso aí? Não. Isso é o maior dos problemas que a gente encontra a respeito da teoria. Por quê? Parece que é tão simples assim. Por exemplo, eu vejo você mais calminho, mais quietinho, mais silencioso, e eu falo assim, não, certeza, ele é fleumático. Ele perguntou para ela o que ela queria fazer, e ela que decidiu, e ele deixou.
Mas como é que eu tenho certeza se eu não tenho nem 10 minutos com você? Uhum. Você pode, por exemplo, estar aqui completamente dominado. Tá com raiva, tá irado, tá nervoso, mas tá aqui, não, eu preciso me adequar, porque este ambiente precisa ser assim. Aham. Então, não podemos fazer isso. Olhar para o outro e pegar um recorte do que ele está mostrando e achar que aquilo é a natureza dele. Principalmente a gente que vive com Cristo. A gente está o tempo inteiro sendo moldado, adequado, disciplinado para ser aquilo que ele quer que sejamos. Ainda que aqui dentro esteja um furacão, eu preciso muitas vezes agir como Cristo. Então, é um equívoco quando a gente pega uma ferramenta e acha que facilmente eu vou enxergar aquilo no outro. Não é assim que acontece. Então, eu preciso de autoobservação, eu preciso de dedicação, eu preciso te olhar com tempo, te fazer perguntas que você saiba me dizer qual é a tua vontade. Porque eu posso estar mostrando algo que não é aquilo que eu gostaria de estar fazendo. Uhum. Né? Então, não dá para ser assim. E não pode ser assim. Os 4 temperamentos têm alguma semelhança com análise comportamental? Tem. É Tem? tudo padrão comportamental, né? Mas os temperamentos é o que entrega, é a fonte para todas as ferramentas que surgem depois. Porque esse estudo nasce no século IV a.C. Então, é milenar. Quando Hipócrates, que é o pai dos temperamentos, traz essa teoria, ele está olhando para uma base medicinal. Ele está tentando fazer relação doença e saúde no nosso corpo. Então, ele estava olhando para o nosso fisiológico. Galeno, que é um discípulo dele, que começa, então, a destrinchar essa teoria e passa a compreender como um padrão comportamental, é o que, de fato, traz a teoria para esse lugar de não fisiológico, não doença e saúde, mas comportamento. Antes da gente, eu quero entrar nisso para ajudar as pessoas a se reconhecerem e eu também. Mas antes disso, eu queria te perguntar quanto a gente é a gente mesmo e quanto a gente é o que as pessoas dizem que a gente é. Eu acho que é muito relativo. Por exemplo, em muitos momentos, eu preciso me adequar. Mas isso não quer dizer que eu não esteja sendo eu. Uhum. Na maioria das vezes, quando você fala assim, mas as pessoas têm que aceitar como eu sou, é porque você está refém da sua natureza. Isso não é bom. Porque, veja, nós temos camadas, né? Primeira camada é o seu temperamento. É aquilo que você tem de natural, são seus impulsos, instintos, são seus comportamentos que você nem precisa de esforço para fazer. Quem nasce para ser quente, falante, sociável, naturalmente é assim em qualquer tipo de ambiente. Mas esta pessoa vai precisar se adequar, por exemplo, se ela está num ambiente profissional, numa reunião, ela não pode ser isso que ela é naturalmente. Ela precisa ali de um filtro, de um controle, de dominar-se. Por quê? Em prol de uma demanda, ela precisa ser aquilo que é demandado naquele ambiente. Então, essa relação é muito tênue. Aqui eu estou me adequando, mas eu não sou eu? Não necessariamente. A minha personalidade está falando mais alto do que o meu temperamento, de repente. Isso é bom. Porque a nossa personalidade, ela precisa tomar forma de maneira que você não reconheça o meu temperamento em mim. Entende? Qual é a diferença entre personalidade e temperamento? Então, temperamento é a tua natureza. É aquilo que você faz sem esforço. Sua vontade íntima. Então, se eu te perguntar, Keila, o que você gostaria de estar fazendo agora? O que você pensar aí na sua vontade mais íntima é a tua natureza temperamental. Então, por exemplo, eu queria estar em casa descansando com a perna pro ar. Temperamento. Se a nossa personalidade são os nossos comportamentos desenvolvidos, adequados, aprendidos. Então, por demanda, eu vou me tornando algo que me distancia da minha natureza. Então, a minha personalidade é tudo aquilo que eu vou me tornando ao longo das minhas experiências de vida. Então, os meus comportamentos que eu penso para agir, me adequo, olha, eu não posso ser assim o tempo inteiro. Então, aqui eu queria gritar, mas eu não posso gritar. Isso tudo é a sua personalidade que toma forma. E a personalidade é algo único. Então, é ela que nós precisamos ter mais atenção. O que eu estou me tornando? Com quem eu tenho me parecido? O que está me formando? Quais são os meus comportamentos que eu consigo prever ali? Não, eu não quero gritar agora e eu não vou gritar agora porque eu tenho uma personalidade. Você entende? Então, essa diferenciação é o que vai fazer, na verdade, com que você compreenda que o seu temperamento ele não pode te guiar o tempo inteiro.
Mas existem lugares que a gente é puro temperamento. E geralmente é com a nossa família. Quer saber? Eu quero fazer nada. Eu, fleumática, fico lá em casa assim, ó, meu marido, eu que sei que o tanto que tu é fleumática. Porque no meu ambiente de intimidade, geralmente eu descanso. Porque eu tô o tempo inteiro alerta e me esforçando para não ser refém da minha natureza. Então, geralmente, nos lugares que a gente tem mais intimidade, é um lugar que a gente tem mais liberdade para ser a nossa natureza. Você consegue mudar um temperamento ou consegue domar ele? Domar. Você nasce fleuma e vai morrer fleuma. Entendi. A gente não consegue mudar a nossa natureza, né? Eu faço sempre essa associação com o meu cabelo. Meu cabelo é naturalmente enrolado. Mas a cada 3, 4 meses eu faço um procedimento químico para mantê-lo como eu quero. Então, vamos lá. Meu cabelo natural, enrolado, é o meu temperamento. Meu procedimento químico é a minha personalidade. Se cair água aqui, a minha natureza aparece. Entende? Se a cada 4 meses eu não... E tem mais de 20 anos que eu faço meus procedimentos. Não muda. Vai nascer enrolado a vida inteira, porque é natureza. Então, nosso temperamento a gente domina, como eu domino o meu cabelo. Mas ele não muda. Tanto é que a gente vai estar assim, meu Deus do céu, tem 20 anos que eu estudo isso, tá aqui, ó, meu Deus do céu, procrastinando uma vida. Entende? E a gente precisa entender isso, porque senão a gente fica achando que a gente não vai melhorar nunca. Vai ter um dia que a colérica vai gritar, vai surtar, vai espernear, e daqui a pouco eu falo, poxa vida, Espírito Santo, me ajuda. Porque é a natureza dela. A gente vê Paulo fazendo isso, a gente vê Abraão fazendo isso, porque tem uma natureza ali. Por mais que o Espírito Santo esteja ali, a gente dá essa liberdade para ele nos dominar, nossa natureza é forte demais. Então, a gente domina. Antes de entrar nos 4 temperamentos, eu queria começar falando sobre a diferença básica que todo mundo se reconhece, que é o extrovertido e introvertido. Existe bônus e ônus em cada um. Sim. Quando você pega uma pessoa extrovertida, que está querendo, né, mergulhar, os temperamentos também se dividem assim, né? Tem essa qualidade, né? Da introversão e extroversão, que a gente fala do quente e do frio. Mas, às vezes, a gente acha que o extrovertido é aquela pessoa que está o tempo inteiro querendo socialização. E não é verdade. Não? O extrovertido é aquele que tem facilidade de interação. Então, vai chegar em qualquer tipo de ambiente, não vai ser um problema ele interagir. Então, ele puxa assunto, ele conversa, ele socializa, tranquilo. O introvertido é o que tem baixa interação. Então, em um ambiente que o introvertido não conhece ninguém, provavelmente ele vai ter que se esforçar para gerar um assunto, para gerar uma interação. Ele quer? Não. Na maioria das vezes, o introvertido ele não tem necessidade de falar. Ele gosta mais de ouvir. Então, ele vai chegar num ambiente que não conhece ninguém. Oi, tudo bem? Tudo bem. E fica bem no silêncio. Para o extrovertido, o silêncio muitas vezes vai incomodar. Então, ele vai ficar aqui, eu preciso de achar um assunto. Mas os extrovertidos vai ter o tempo de reclusão também. Ai, tô cansadinho de gente. Me dá aqui um tempinho. Mas logo eles voltam, sabe? O introvertido também muitas vezes vai falar, eu tô muito isolado. Deixa eu sair um pouco do meu mundo interior. E assim a gente vai vendo que quando eu entendo e quero, a gente consegue permear todos os lugares, mas compreendendo que essa é a minha natureza. Então, confortável para mim é só ouvir, não é falar. E tá tudo certo, porque não tem certo, errado, bom ou mal, né? Existe a nossa natureza. Outro dia a gente estava papeando lá em casa, e aí a gente entrou nesse assunto assim, de você ganha ou perde energia quando está com as pessoas. Isso. E foi muito interessante esse debate aí. Talvez você possa pensar aí também. Você ganha ou perde energia no convívio? Sim. Né? Isso é o extrovertido e o introvertido. Às vezes o introvertido, porque tem que se esforçar para aquilo ali, então ele perde energia. Ele gosta de... Ele repõe a sua energia sozinho. É isso aí. E o extrovertido é o contrário. É isso aí. Como vencer isso? Porque você que é introvertido vai precisar socializar e você que é extrovertido vai precisar se retrair um pouco para que você não seja o chato do lugar. Tem que ter um equilíbrio aí, né? Pois é, que conselhos você dá para a sobrevivência de ambos? Sabe o que eu acho? Que quando a gente é interessado no outro, interessado em gente,
sabe? Você está interessado aqui? O que eu posso servir a vocês nesse momento aqui? Eu não posso estar o tempo inteiro querendo ser o centro e também não posso estar o tempo inteiro aleatória, alheia ao que está acontecendo. Se eu estou interessada, certamente eu vou saber o meu momento de entrar, o meu momento de sair. Então, o que faz parte do processo do ser humano ser relacional é esse interesse. E que, infelizmente, a gente tem visto sendo perdido ao longo do nosso processo de vida. As redes sociais, o aparelho celular tem sido muito mais interessante do que o eu te ouvir ou eu me socializar com você. Então, eu tô aqui com você, daqui a pouco o assunto pode estar mais interessante do mundo. Eu distraio, porque eu quero entender o que está acontecendo no mundo. Então, essa falta de interesse nas pessoas pode ser um problema no sentido de eu saber, tá na hora de eu entrar, tá na hora de eu sair, sabe? E aí, às vezes, a gente perde muito desse crescimento, que é essa troca, né, que a gente tem um com o outro. Eu sempre digo isso, em todo lugar que eu sento, em toda mesa que eu sento, eu não levanto a mesma pessoa, porque eu estou interessada. Eu quero saber o que eu vou levar dessa mesa, o que eu vou deixar nessa mesa. Então, esse interesse é o que vai fazer com que a gente tenha esse lugar de que horas eu entro e que horas que eu me recolho. O introvertido e o extrovertido tem espaço nos 4 temperamentos? Tem, né? Tem. Os introvertidos nós classificamos como fleumático e melancólico, que são os de baixa interação, gostam mais de observar e menos de falar. E os extrovertidos são os coléricos e os sanguíneos, que gostam mais de tocar o assunto, né? Trazer o diálogo para a pauta, tá sempre ali sugerindo algum assunto. A gente faz esse recorte. Eu li um pouquinho sobre esse assunto e eu vi essa divisão entre quente e frio. Isso. Mas, aparentemente, parece que é bom, foi o que eu extraí. Parece que o senso comum é melhor você ser frio, porque o frio parece que é mais equilibrado. Né? Explica pra gente o que é ser quente, o que é ser frio, qual a vantagem de ser quente, qual a vantagem de ser frio, que no final das contas você disse, não existe certo e errado, existe quem você é. Não existe morno aí, não. Não. Afinal de contas, eles serão vomitar. Nem na Bíblia, nem nos temperamentos. Então, acho que de senso comum, quando a gente olha para um todo, assim, e na minha experiência, a maioria das pessoas acham que os extrovertidos eles têm maior benefício. Justamente por ter essa habilidade de socialização, de colocar suas ideias, de preencher o ambiente, de chamar a atenção. Então, na maioria das vezes, eu percebo as pessoas tendo mais um olhar de, nossa, eu queria ser assim, sabe? Eu queria ter essa habilidade. Olha, que fulano, todo mundo presta atenção. Porque tá todo mundo querendo ser olhado, né? Alguns querem se esconder, mas, no modo geral, as pessoas querem chamar a atenção. E aí, acaba que os extrovertidos parece que brilha mais o olhar do outro. Porque olha como ele fala bem, olha como ela... Nossa, queria ser igual, sabe? Mas, olhando por este outro lado, que é, de repente, o mais caladinho, ele entra menos em fria, ele fala menos besteira, talvez passe essa imagem de ser mais sério, mais sólido. Mais sábio, até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Mas aí que é legal da gente entender que todos temos uma sombra e também a gente tem uma luz ali. Então, para quem é extrovertido demais, de repente, a hora de ficar em silêncio, por que eu falei aquilo? Né? E para quem é introvertido demais, vai falar, putz, por que eu não falei? Né? Então, a gente não consegue fazer essa associação. Principalmente quando alguém fala na sua frente, camarada puxa, o que você falou é genial. Eu falei assim, eu ia falar. Eu ia falar. Não, os frios estão sempre nesse lugar. Poxa vida, eu tava pensando nisso. Mas com uma reação mais lenta, acaba que perdi a oportunidade. Então, a gente tem que fazer esse tipo de lugar e entender que os dois são bons se souberem se dominar. Sempre. É sempre um amadurecimento aí que vai falar o que em você vai ser positivo ou negativo. Né? Tenta fazer a gente se encontrar aí. Tá. Me explica os 4 temperamentos. E eu escolhi, né, a linha que eu escolhi para ensinar temperamentos foi justamente a dos aportes, que traz esse recorte do quente e do frio, do seco e do úmido. Então, a gente só tem um temperamento, que eu gosto sempre de reforçar isso, porque por muito tempo
E hoje, quando você vai fazer um teste no Google, vai estar lá 33% do colérico, 25% do sanguíneo. Aí a gente sai achando que a gente tem os 4 ou que a gente tem 2. E a gente entendeu com Hipócrates e Galeno que não. Que os pais da teoria, eles defendem que você só tem um. Que é justamente o excesso dessa quentura, dessa frieza em você que vai definir a sua natureza. Então, quando eu falo dos temperamentos, eu não trago aquela lista de defeitos e qualidades, porque nós mudamos o tempo inteiro. Aquilo que você foi ontem, de repente, você já não é mais hoje. Então, esse tipo de maneira de entender o autoconhecimento é equivocada, porque nós não somos estáticos e permanentes, apesar do nosso temperamento não mudar. Então, quando eu olho para o temperamento, a gente faz esse recorte, quente e frio. O que é o quente? São pessoas de reação rápida. Pensou, falou, quis, levantou, foi fazer. Pensa rápido, fala rápido, acelerado, inquieto, falante, sociável, expansivo, coloca bem suas ideias e desde pequenininho. Porque a nossa natureza temperamental, ela começa a ter força dos 7 aos 14 anos de idade. Nesse recorte da nossa faixa etária, a gente é puro temperamento. Então, ali, quando a gente for identificar temperamento, a gente tem que voltar um pouco lá. Porque hoje nossa personalidade já está ali formada. Então, de repente, você foi uma criança que você não é um adulto mais. Então, como é que eu identifico o meu temperamento? Volta um pouquinho. Vai lá para essa faixa etária da sua vida, dos 7 aos 14 anos de idade. Fui uma criança inquieta, falante, não parava quieta. Minha mãe e meu pai ficavam doidos comigo. Chegava na sala de aula, tinha a galera me esperando, era da galera. Sempre coloquei muito bem as minhas ideias. Sempre e o aluno conta de bagunça? O aluno da bagunça. O aluno que não parava quieta. Achei. A professora ficava doida quando chegava, porque não parava quieta, não parava de falar. Fazia tudo rápido, porque queria aproveitar os coleguinhas. Então, são pessoas naturalmente expansivas, são quentes. Olha o quente não dá vontade de a gente usar menos roupa e, de repente, sentar na calçada de casa. E é a coisa do pra fora. Uau, você tá falando coisas, você andar descalço, essas coisas. Né? Não, eu não. Não, mas eu gosto dessas coisas. E faz parte da sua natureza, é confortável para essas pessoas. Quem são? Coléricos ou sanguíneos. Né? Eles estão nesse lugar da quentura. Já o oposto a isso, introvertido, reação lenta, pensa para falar, quietinho, chegava na sala de aula tranquilo, caderno ordenado, 2 amigos no máximo na sala, e aí a professora amava, porque estava sempre muito obediente, quietinha, anotava o nome dos bagunceiros. Exatamente. Porque incomodava. Meu Deus do céu, vem pra escola pra fazer bagunça, vem pra escola pra estudar. Bem que a gente não estudou, gente. E era o bichinho do mato da casa. Minha filha, sai de trás da minha saia. Vai falar com seu tio, cumprimenta as pessoas. Você não seja mal educado. E, na verdade, são pessoas que têm uma reação mais lenta, que pensa devagar. Tudo tem que ser avaliado, analisado, refletido, discutido. Para eu dar a minha opinião, eu preciso entender se aquilo faz sentido. Então, não é bateu, levou. Muito pelo contrário, é aquela que vai falar, putz, por que eu não falei? Né? Eu devia ter falado aquilo naquela hora. Mas não tinha a resposta pronta, então preferiu analisar melhor a situação. Que são os frios, que são pessoas de baixa interação, não tem necessidade de falar. Eu sei ouvir e eu gosto de ouvir. Então, quem são? Fleumáticos e melancólicos. Então, quando a gente faz esse recorte, a gente vê que já tem uma oposição. Só de entender essa parte, a gente já consegue compreender que nós não somos iguais. E que não existe certo e errado. Então, não tem por que eu, que tenho um temperamento frio, ficar falando pra você, por que você é desse jeito? Ai, você é muito aparecido. Ai, pelo amor de Deus, para de falar. Ai, que barulhento que você é. Por que você não é como eu? Porque Deus não quis, né? Se Deus quisesse todo mundo igual, ele tinha formado todo mundo na mesma forma e não fez isso. Então, o quente e o frio precisa começar a se olhar nesse olhar de que legal, eu posso aprender um pouco com ele. Ele pode me puxar um pouquinho para fora. Eu posso ajudá-lo ele entrar um pouquinho mais no mundo interior para não ficar só expansão. Também tem um momento de contração. Então, a gente sim complementa. Mas eu falei que a gente só tem um temperamento. Mas se você é quente, você é colérico ou sanguíneo, não tem como você ser frio. Porque ou você é quente ou você é frio. E se você é frio, se identificou com essas características, você só pode ser fleumático ou melancólico. E agora, Fê, como é que eu sei qual é o meu, já que eu só tenho um? Úmido ou seco.
que é o domínio do quanto eu me deixo impactar pelas coisas que me acontecem. Há pessoas que elas trazem histórias de muito tempo atrás como se aquilo tivesse acontecido naquele exato momento. Ela sente o sabor da comida que ela comeu na casa da avó quando ela era criança. Ela conta uma história carregada de detalhes, aquilo marcou ela lembra a música que tocava, a roupa que usava. Por quê? Porque são pessoas que naturalmente carregam uma memória profunda das coisas, tanto de eventos de tristeza quanto de eventos de alegria, tanto material quanto emocional. Então, são pessoas que tendem a ter uma mente mais organizada no sentido de datas, de compromissos, de financeiro, determinada, focada, disciplinada, tendem a carregar uma característica de rigidez. Então, para essas pessoas, nada é qualquer coisa. Justo, verdade. Então, a justiça tem um peso, a verdade tem um peso. Não, falou que era 7 é 7, não é 7,5. Que falta de respeito, você combinou comigo. Como é que você descumpre? Não, mas aconteceu imprevisto. Imprevisto não. Você devia ter pensado nisso logo. Então, são pessoas mais rígidas, que fazem parte de uma qualidade de secura. Então, são pessoas que naturalmente, desde criancinha, carregam uma coisa de uma rigidez. Não, peraí, é mais sistemático, é mais exigente, tem um preciosismo ali por trás, não faz qualquer coisa de qualquer jeito, que são os coléricos e os melancólicos. Então, se você se viu no frio, né, eu tenho uma introversão, uma reação mais lenta, e tenho essa qualidade de fazer memória, uma memória mais profunda, nada para mim é de qualquer jeito ou qualquer coisa, eu sou melancólico. Se eu me vi nos quentes, expansivo, coloco as minhas ideias, firme, forte, coloco ali a minha posição de uma maneira que as pessoas precisam acatar o que eu estou falando e tem essa qualidade de não relevar, de ser mais rígido, de querer as coisas do meu jeito, mais controlador, eu sou colérico. Mas existe o oposto também. São pessoas mais distraídas, né? São pessoas mais avoadas. Não lembra nem o que comi ontem. Imagina se eu vou contar uma história do que eu comia na casa da minha avó quando eu era criança. Isso não me marca. A memória é superficial. Para essas pessoas que têm esse elemento da umidade na sua natureza, o importante é que eu estou vivendo aqui agora. Quando eu passar daquela porta para... eu não vou nem carregar o que a gente viveu aqui. Porque eu estou preocupado na memória que eu estou criando, do que eu estou vivendo no presente. Então, são pessoas mais relacionais, que buscam mais envolvimento. Então, são pessoas mais agradáveis, mais gentis, que relevam com facilidade ofensa, que estão mais preocupadas se o ambiente está legal, se está todo mundo feliz. São pessoas mais procrastinadoras, mais bagunceiras, justamente porque não carregam a memória. Então, se eu não carrego memória, onde que eu deixei mesmo meu copo? Não lembro. Ah, deve estar em algum lugar. Levanta para pegar o copo. Tem explicação, né, gato? Tem explicação. Levanta para pegar o copo, já distraiu. Cadê o copo? Não... Ah, eu fui levantar para pegar o copo. Temperamento. E aí, geralmente, são pessoas que têm uma facilidade em relevar a ofensa. Então, geralmente, vão ser pessoas que vão falar, não, fica de boa. Não vamos brigar, não. Pra que isso? Ou então, discutiu, falou coisas horríveis, daqui a pouco volta, amor, você me perdoa? Não queria ter falado aquilo. Sabe? Por quê? Faz parte de uma natureza. Pro seco chegar e falar, você me perdoa, não queria ter falado aquilo, tem um trabalho de Jesus ali no coração. Porque na maioria das vezes é justo que eu fique onde eu tô, eu tenho razão. O outro já, mesmo que eu tenha razão, eu quero ficar bem. Então, quem são, né? Os fleumáticos e os sanguíneos. Se você se viu no quente, sociável, falante, alegre, divertido, espontâneo, sanguíneo. Se você se viu no frio, né? Calmo, tranquilo, nada te afeta, vive esperando um dia de cada vez, não tem pressa para nada, e é aquela pessoa do good vibes, tanto faz, você que sabe, pode ser, e não faz memória de nada, você é fleumático. Então, a gente consegue compreender que os 4 temperamentos, quando eles se temperam, um contribui na geração de movimento do outro. Então, você, melancólica, você me entrega muita coisa para eu que sou fleumática. Eu também posso te entregar muita coisa, só olhando para o nosso temperamento, sem olhar para a nossa personalidade. Então, é muito rico quando eu entendo dos 4 e eu aplico isso na minha vida.
Porque agora eu olho para você e falo, tá bom, ele não tá sem noção. É que a natureza dele é sanguínea. Então ele fala mesmo porque falar para ele é como ele se mantém vivo. Então eu já não critico, eu já não julgo, eu ajudo. Porque eu olho para ele e falo, nossa, eu preciso ajudar ele a ser mais ordenado, mais disciplinado, porque falta isso nele. Então vem para cá, deixa eu te ajudar aqui um pouquinho. Tem agenda? Faz uma agenda, tem uma rotina, levantou para pegar o copo, não esquece do copo. Porque naturalmente ele vai se distrair. O colérico da mesma forma. Eu já não olho para o colérico, nossa, que grosso, nossa, que orgulhoso, que arrogante, não. Eu olho para o colérico e falo, ele é orientado a resultado. Então, para ele, o tempo é dinheiro. O tempo é precioso. Ele não pode, não quer perder tempo. Por isso que, de repente, é estressado. Então, vem cá. Tudo bem, você quer tudo do seu jeito, mas as pessoas não conversam assim. As pessoas não funcionam como você quer. Baixa um pouquinho a bola. Vamos aqui compartilhar um pouquinho da vida, entender que nem tudo que você quer vai acontecer do jeito que você quer. Você entende? Que Fernanda, vamos... entender isso facilita a relação. Vamos trabalhar cada uma das pessoas, assim, para quem está nos ouvindo, não só se reconhecer, mas entender o que tem de melhor e o que tem de melhor no seu próprio comportamento. Quanto tempo nós temos, amiga? Porque assim, é longo o processo. Assim, dá uma pinceladinha assim de, por exemplo, sanguíneo, isso em você é show. E sanguíneo, isso em você é um problema, você vai precisar trabalhar. Precisa trabalhar, De repente, se der tempo. Não, uma característica de cada dá. Quando a gente olha pro colérico, né? O colérico ele é muito mal compreendido. E lá nas minhas redes sociais eu fico defendendo o colérico de carteirinha. Eu sou casada com um colérico. E o colérico, na oposição ao fleumático, é a minha meta de vida. Eu preciso ser um pouco mais parecida com o colérico para compreender que eu estou me dominando na minha natureza, ou seja, que eu estou amadurecendo. Então, quando a gente olha para o colérico, o que é o maior problema no colérico? Nos relacionamentos, né? Porque claramente a gente vai trazer para a vida de relação. É o jeito que ele fala. Grosso, abusivo. Tudo tem que ser do jeito dele. Se não for do jeito dele, não funciona. Então, a gente associa muitas pessoas que tiveram essa experiência com o colérico, vai tender a colocar ele nesse lugar. Grosso, abusivo, ignorante, orgulhoso, nananã. E aí vem uma lista. Mas qual é o problema? Não é que ele seja isso tudo. Na verdade, o modo que ele fala, que é muitas vezes muito firme, muito prático e sem paciência, machuca. Então, é aqui o ponto. O colérico, ele precisa dominar o modo que ele fala. Porque na maioria das vezes ele tem razão no que ele diz. Ele perde a razão da forma com que ele coloca a ideia dele. Porque na maioria das vezes, não é burra não. Né? Na verdade, o que ele está querendo dizer? Eu acredito em você. Mas aí o que sai? Tu não é burra! Bora, faz logo! Aí a pessoa, meu Deus. É a coisa certa do jeito errado. É a coisa certa do jeito errado. Então, o que ele tem que melhorar? O jeito de falar. Tem que buscar mansidão na fala. É isso que o colérico precisa fazer. Porque tudo que ele carrega beneficia o todo. Porque ele é guiado por resultado, ele sabe o que ele quer, ele faz sem ficar reclamando, porque se eu quero resultado, eu vou trabalhar 20 horas por dia, mas vai acontecer. E vai acontecer da melhor maneira, porque ele é excelente em tudo que ele faz. Mas, como ele atropela no modo de falar, as pessoas ficam chagadas, ficam ofendidas com o jeito que ele fala. Então, o colérico precisa modular, melhorar, trazer mansidão no jeito de fala. E o que ele carrega de melhor? Exatamente essa praticidade. A praticidade de querer resultado. Então, tá tendo problema, ele vê solução. O colérico não se paralisa se tiver uma tempestade lá fora. Ele vai fazer o barco para chegar do outro lado. Isso que o colérico carrega beneficia a todos nós. Veja Paulo como exemplo de um colérico. Paulo não se dobrou na prisão, não se dobrou sendo... Nada parou Paulo. Por quê? Obstinado, focado, disciplinado, e eu quero resultado. Então, o que ele carrega de muito bom precisa também ser valorizado por nós. Porque eu sempre costumo dizer isso. Se não tivesse colérico, acho que a gente estava andando de... Sei lá, acho que não tinha nem carro, nem nada, carroça não tinha. Você não falou a palavra, mas eu vejo assim, colérico, ele carrega uma visão diferenciada. Pode ser.
Pode né? ser. Porque você falou sobre a capacidade de encontrar soluções e de ir à busca delas. O negócio é o resultado. Se Ele foca no resultado. Ele foca no É. resultado. Então, eu não quero saber se tem problema. Aham, Eu quero chegar no resultado. O que eu faço para chegar lá? Resolve o problema? Então, resolve o problema. que legal. Esse é o colérico Uhum. no que ele tem de melhor e que nós precisamos reconhecer. Uhum. Porque quando não temos amadurecimento também, olhamos para essa característica e fala lá, ó, já vai ele se achar. Não, ele tá resolvendo o problema. Não espera por ninguém, né? Não é? Aí a gente fica assim, só lá vai ele se achar. Não, o cara tá resolvendo o problema, tu tá achando ruim. É. Justamente por quê? Porque eu não consigo reconhecer o que você carrega. Uhum. Então, reconhecer isso no colérico vai fazer com que as pessoas entendam que, de repente, como ele está sempre buscando solução e resultado, ele está com peso muito pesado nas costas. Porque quem carrega resultado está sempre tendo que resolver muita coisa. É. E coisas que geralmente não é minha. Foi você que não conseguiu, agora eu vou ter que pegar e fazer. É. Então, a gente também tem que ter esse tipo de olhar que é misericordioso para o outro, naquilo que é natural para ele. Então, colérico modular o jeito de falar e compreender que essa busca por resultado beneficia a todos. Uhum. Já o sanguíneo ele tem uma espontaneidade, uma alegria que nos beneficia muito. Onde tem um sanguíneo tem alegria, tem espontaneidade, tem otimismo. Ele vai ser sempre a pessoa que vai dizer, calma, vai dar certo. Peraí, deixa eu ligar pro fulano. Porque ele tem sempre alguém que vai resolver o problema. Morreu fulano, ele tem uma funerária. Peraí, meu amigo era funerária. Ele liga e resolve. Porque ele é essa pessoa agregadora, otimista, alegre, que traz leveza. Ele não vai ficar pesando o ambiente. Pode estar dando tudo errado, ele vai contar uma piada e todo mundo vai rir ali, mesmo no momento mais difícil. Esse é o sanguíneo que a gente precisa valorizar. Porque muitas vezes esse mesmo sanguíneo que a gente está aqui falando de coisas boas, a gente olha e fala, nossa, mas é sem noção. Isso é hora de contar piada? Mas a vida é isso, né? É mesmo. Deus é Deus de alegria. E o sanguíneo carrega essa alegria que vem de Deus. Então, será que não? Que não é hora de você rir? Que bobagem, de repente é uma bobeirinha. Derramou uma água, ele vai fazer uma piada da água. Ai, mas você tá vendo? Não, só derramou uma água. Vamos ter mais leveza na vida. O sanguíneo carrega isso com muita facilidade para nós. Mas ele tem um probleminha. Muitas vezes ele se perde na inconstância. Ele começa uma coisa e para. Começa outra, para. Será que eu confio nesse sanguíneo? Será que eu posso dar responsabilidade para ele? Será que ele vai ser responsável para terminar o que ele começou? Será que quando ele diz que vem, ele vem mesmo? Porque muitas vezes ele deixou de vir? Então, essa falta de responsabilidade no sentido de perseverar é um problema nas relações com o sanguíneo. Porque passa exatamente essa imagem de infantil. Não posso contar. Porque ele falou que vinha, não veio, falou que ia trazer o bolo, esqueceu. Então, ele está sempre tendo que ser lembrado. Parece uma criança? É. Então, a imagem pode ser essa imagem infantil, dessa eterna criança que não cresce nunca. E você conviver com a pessoa intimamente assim, é pesado. Porque você está sempre... Por que você falou aquilo? Meu Deus, cresce. Pelo amor de Deus, seja responsável. Olha aí você de novo fazendo um compromisso diferente daquilo que a gente tinha combinado. Então, quem se relaciona na intimidade com o sanguíneo tem a impressão que ele é sempre esse bobo alegre que não cresce nunca. E aí, o que a gente precisa fazer? Avaliar isso nesse sanguíneo que é alegre, otimista, que traz essa leveza pra gente, mas ajudá-lo a perseverar e a se comprometer com aquilo que ele disse que ia fazer. É só isso. Então, a gente valoriza o que ele tem de bom e ajuda naquilo que falta para ele. E outro temperamento que a gente consegue então, trazer um equilíbrio. O melancólico, que é o oposto ao sanguíneo, ele tem algo de muito bonito, que eu sempre gosto de valorizar. Empatia. É aquela pessoa que vai olhar para você e vai saber que você tá mal, sem que você tenha falado, sem que ninguém tenha percebido. O que você tem, hein? Você não tá bem hoje. Ele te desmonta porque ele tá interessado naquilo que você tá mostrando ali, não falando, mas aquilo que você está mostrando com o que você é. Então, o melancólico, por ser muito profundo, muito sensível, ele consegue trazer essa pessoa, acessar esse coração sem julgamento. Então, eu falo que é o empático, o sensível, que também é uma característica de Deus, né? É esse o melancólico que muitas vezes, se não vigiar por conta dessa profundidade, dessa sensibilidade, ele cai na vala do pessimismo. E aí vira aquele ser humaninho que só reclama, ranzinza, sistemático, tá sempre com a cara de que comeu e não gostou.
Nunca vê alegria, contentamento em quase nada, porque tá sempre olhando e fala, foi bom, mas podia ter sido melhor. Aí eu fiz, mas acho que eu não fiz de forma excelente. Por quê? Tá sempre olhando o copo meio vazio. Então, se não vigiar, fica uma pessoa difícil de conviver. Porque só reclama. Como é que a gente vive bem com pessoa que só reclama? Né? Complicado. É difícil. E ele nem percebe. Porque na cabeça dele, ele tá sendo realista. Não é possível que ninguém viu que deu errado. Agora eu falo que tá errado e todo mundo se dói. Não, é porque geralmente ele só fala o que dá errado. Ele não consegue celebrar o que deu certo. Não consegue se alegrar com o que deu certo. Porque na maioria das vezes ele busca um perfeccionismo que é inatingível. Tanto nele, por isso que está sempre se diminuindo, se inferiorizando, se vitimizando, quanto nas pessoas. Então, o melancólico também precisa ser valorizado nessa empatia, nessa profundidade, nessa estrutura que ele nos entrega, mas também precisa ser retirado desse lugar do pessimismo, porque isso é muito perigoso. E, por fim, o fleumático, que é o temperamento da tranquilidade, da calmaria. E nos remete muito a este tempo que a gente está o tempo inteiro querendo produzir. Calma, senta, toma um cafezinho. Já viu o fleumático? O povo tá pra lá e pra cá, ele tá sentado tomando um café como se nada tivesse acontecendo. Você fala, pelo amor de Deus, levanta, faz alguma coisa. E ele é como se ele nos lembrasse que Deus está no controle. E que a paz que excede o entendimento é o nosso juízo. Então, calma. Não precisa produzir tanto. Não precisa viver correndo atrás como se fosse um ratinho de laboratório. O que vai para acontecer, vai acontecer. Então, essa paz também precisa ser valorizada por muitos de nós. Mas se não controla, cai na vala da apatia. E aí é aquela pessoa que você tem que ficar o tempo inteiro. Bora, levanta, faz alguma coisa. Já fez? Não foi ainda? Pelo amor de Deus. Aí vira cansativo para quem convive. Porque eu tenho que estar o tempo inteiro te mandando fazer o que você é adulto o suficiente para saber que você tem que fazer. Então, cansa, porque vira um peso morto. Não decide o que quer comer, não decide o que vai fazer, não decide para onde a gente vai sair. Por quê? Você que sabe. Pode ser. Ah, tanto faz. Para onde a gente vai? Ah, não sei não, escolhe você. Parece que está sempre olhando para a vida desinteressado. Isso é cansativo. Então, esse olhar do fleumático, que nos entrega uma paz, uma calmaria que é necessária para o mundo, também precisa ser retirado desse lugar da comodismo. Acomodado demais. Ah, mas tá dando para pagar as contas, tá tudo bem. Sabe? Tô vivendo de cheque especial, mas pelo menos eu tenho um trabalho. Sabe? Esse lugar é muito perigoso também, porque gera um peso para quem convive. E tá cheio de potência. Mas não tem pressa, não tem urgência, não tem ambição. Isso é muito perigoso. Fernando, você falou das 4 características, aliás, várias características dos 4 temperamentos. E quando você se enxerga em um pedacinho de cada um, como é que faz? Pois é. É por isso que quando eu apresento pelos aportes. Ou você é quente ou frio. Então você já não vai se ver. Se você é quente, você não vai se ver nos frios. Certo? Ou você é úmido ou você é seco. Então, se você é quente e seco, você só pode ser colérico. Dessa maneira, você não consegue se confundir. Mas quando eu trago as características, lembra? Nós não somos só temperamento. Você tem uma personalidade, você é casado com ela, vocês já tem uma simbiose aí, já se misturaram, já aprenderam um com o outro, tá no ambiente de trabalho, aprende no ambiente de trabalho, vai para a igreja, gere pessoas, conhece a Cristo, tudo isso vai te moldando e vai te dando características que não são naturais para você, mas que você adequa a quem você é. Então, é por isso que quando eu falo, você tem que voltar na sua infância, porque é na sua infância que define a sua natureza. Hoje, graças a Deus, você está se vendo em vários. Porque se você falasse assim, eu sou 100% eu ia falar, cuidado, não fala isso para todo mundo, não, porque isso prova que a sua personalidade ainda não criou forma. Então, quando eu olho e falo assim, nossa, eu já fui muito assim, mas hoje eu tô mais assim, isso é positivo. Eu evoluí. Mas lembra, se você foi a criança, você vai ser sempre o mesmo temperamento. O que aconteceu é que, graças a Deus, você amadureceu, você está crescendo, você está se tornando algo que se distancia da sua natureza. Isso é positivo, isso é amadurecimento. Que legal. Fernanda, você falou aí sobre sanguíneo Paulo. Sanguíneo, o Pedro. Colérico, né? Paulo. Fala
Me dá aí alguns mais personagens bíblicos. Você falou um pouquinho mais de Paulo. Sim. Por que Pedro, para você, é sanguíneo e dá um colérico e um melancólico? Pronto, esse livro aqui foi o meu primeiro livro, que é um best-seller, que é Os Temperamentos da Espiritualidade. Uhum. Eu escolhi escrevê-lo justamente porque eu fiz essa conexão com os personagens bíblicos. Uhum. Então tem um capítulo aqui que eu trago tanto um personagem feminino quanto um masculino da Bíblia, justamente porque quando temos referência, fica mais fácil da gente ter expectativa, esperança na nossa melhora, né? Quando eu falo do colérico, eu associo a Paulo, por quê? Determinado, disciplinado, focado, resultado e ali, ó, incansável naquilo que era a missão para a vida dele. Então a gente vê uma característica, uma qualidade de um colérico em Paulo. Mulher, que a gente vê a mesma qualidade. Débora, a juíza. Então, quando a gente olha para a juíza Débora, a gente também vê as mesmas qualidades de um colérico na juíza Débora. Os dois submetidos ao senhorio de Deus, a Cristo, a uma missão de vida. Não era mais eles quem estavam ali no comando, mas aquilo que eles foram comissionados a fazer. Então, a gente consegue perceber que isso foi moldando a natureza temperamental deles. Não perdendo a coleriquice, mas utilizando dos pontos de força para servir a Deus. Quando a gente fala em sanguíneo, a gente vê Pedro, impulsivo, inconstante, fala sem pensar. Mesmo tempo que o Senhor fala, foi Deus quem te revelou, afasta de mim, Satanás. E nós vemos um Pedro também que era muito sociável, né? Pedro foi escolhido para edificar a igreja. Por quê? Porque nós precisamos de um evangelista na igreja. E Pedro era essa pessoa, né? Que é sociável, que traz para perto, que quer envolver as pessoas. A gente consegue ver qualidades de um sanguíneo em Pedro. Quando vemos uma mulher, nós temos Sara, a mulher de Abraão. Dá aquela gaitada na cara do anjo, né? Deu uma criatividade, falou para Abraão, você vai dormir com Agar. É aquela ideia impulsiva, né? Que é própria do temperamento sanguíneo. Mas também os dois submetidos à missão de Deus, eles conseguem, então, viver aquela potência da sua natureza, mas agora dominando as suas fraquezas temperamentais. O melancólico, a gente também tem Ana, a mãe de Samuel, que ficava ali o tempo inteiro se vitimizando. Ai, todo mundo gera, menos eu. Olha que bobagem. Ana não era a única estéril naquela época, mas a qualidade do melancólico nela fazia com que ela se vitimizasse como se só ela sofresse. Até que um dia ela para de se vitimizar e dá uma virada na vida dela, que é justamente isso que o melancólico precisa fazer. Para gerar um profeta, Ana precisou enxergar que ela não era uma vítima da história dela. E é isso que o melancólico precisa fazer. Moisés, um líder melancólico, que eu amo dar de exemplo, porque na maioria os melancólicos falam assim, eu não tenho competência para liderança, porque eu não gosto nem muito de gente, né? Eu não sou essa pessoa de estar à frente de pessoas. Mas veja, Deus olhou para um melancólico Moisés e escolheu Moisés para liderar aquele povo. Justamente porque fiel, leal, comprometido, sensível e empático. Esse era o líder Moisés, que era necessário para aquele tempo. Então a gente também consegue perceber que se a gente se deixa na mão de Deus, tudo que é potência em nós vai ser utilizado, tudo que é fraqueza vai ser dominado. E, por fim, o fleumático, que eu sempre deixo por último, porque ele nunca reclama, né? O fleumático não reclama de nada, então tá bom, fica por último. Se ele for o último a ser falado também, pra ele tá bom. Isso! Não tá nada, não. Enquanto o sanguíneo tá morrendo, fala de mim, por favor. Esqueceu de mim, Fernanda. O fleuma, a gente tem Abraão como um fleumático. Veja, Abraão, extremamente tranquilo, calmo, resiliente, sensato. Sai daqui, Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar, beleza, eu saio, né? Vai, pega Isaac agora que eu vou sacrificar, tá tudo certo. Então a gente vê uma calma, uma tranquilidade, uma paz e uma sensatez em Abraão, que são qualidades do fleuma. E a gente vê também um defeito em Abraão, que foi a passividade dele quando Sara diz para ele fazer aquilo que Deus não tinha mandado ele fazer. Justamente porque ele queria fugir de conflito, ele cai numa situação de guerra. Onde tem o maior conflito até hoje. Exatamente. Que é um perigo para o fleumático. Então, quando a gente olha a história de Abraão, a gente consegue fazer essa associação. E uma mulher fleumática, Rainha Esther, que foi a vida inteira conduzida pelo primo, Mordecai. E chega naquele lugar que ela chegou ali, porque ela é muito obediente também, muito discreta,
qualidades de um fleumático que fez com que Rainha Esther chegasse na posição de rainha, mas quando o decreto de morte daquele povo sai, ela não faz nada. Quem é que tem que lembrar que era o tempo dela fazer alguma coisa? O primo. Porque é qualidade do fleumático se deixar conduzir. Alguém tem que ficar falando, e aí? Você não acha que é você que tem que fazer isso, não? Aí ela desperta. Quando ela desperta, ela consegue cumprir o propósito. Mas antes ela precisou ser o quê? Motivada, despertada. É isso que a gente precisa compreender. O fleumático, na maioria das vezes, não é ele quem vai se despertar. Precisa vir um motivo externo, ou seja, uma revelação divina, uma liderança, um marido, que faz com que ele compreenda, é esse o meu tempo. Entende? Fernanda, como isso é legal. É porque lindo. você vai fazendo algumas associações assim, e às vezes algumas coisas que você achava que sensacional, você fala, gente, é da personalidade. Esther, você está falando aí. O que você quer levar quando você for se apresentar para o rei? Escolhe você. Exatamente, ela se deixava o tempo inteiro conduzir. Que não foi ruim, porque claro ela não. confiou em pessoas que eram, né? É. Mas e se fosse uma pessoa ruim? É isso que o fleumático precisa entender. Quando ele confia demais a vida dele em pessoas que não são tão boas... Que não estão ali para ajudar, no caso. Vai ter consequência. Outra coisa que você trouxe que eu achei sensacional é porque você trouxe basicamente líderes. É. E de todos os temperamentos. É. Quer dizer, o seu temperamento não te paralisa. De jeito nenhum. Nas mãos de Deus, a gente é completamente utilizado naquilo que Deus nos criou para ser. Quando lemos em Salmo 139, que Deus nos criou, nos formou corpo e alma, e de forma maravilhosa, Deus não erra. Se eu já nasci com temperamento, tem dedo de Deus na minha natureza temperamental. Mas veja, a nossa natureza é adâmica. É com o senhorio de Cristo, ou seja, eu preciso querer ser como Ele, que a minha natureza é dominada. E aí eu passo a resgatar aquilo que me foi perdido no pecado de Adão e Eva. Semelhança e imagem de Deus. Né? Não tem como eu fleumática 100% sem imagem e semelhança de Deus. Deus não é preguiçoso, Deus não é procrastinador, Deus não é passivo. Então eu preciso distanciar da minha natureza e me assemelhar à minha divindade, que é aquele que me criou. Para isso eu preciso compreender quem eu sou. Senão eu vou ficar jejuando, ofertando, Deus me muda, né? Quantas vezes a gente conhece pessoas assim? Ai, pastor, eu já pedi tanto para Deus dominar minha língua, já jejuei, já fiz campanha. Deixa eu te falar, você é sanguínea. É. Então faz o seguinte, aprende sobre você, domine-se, e aí você vai conseguir compreender. Isso. Porque quando eu compreendo... Transforme-se. Total. Né? Não Mas é ele que vai te transformar, é você. Então, Transformai-vos. Exato. Pela renovação da vossa mente. Por esforço. É. Não dá para eu simplesmente, Deus, cala a minha boca. Não, filha, é você quem tem que compreender o momento de calar. Né? E isso começa com isso. Entender quem eu sou. Todo mundo tinha que saber isso. Todo mundo. Isso é muito legal. Eu tenho ouvido muito uma frase recentemente, que é clareza é poder. É. Quando você entende, você tem ferramentas, você sabe por onde começar. É. Né? Isso, e eu achei muito legal também você trazer esses exemplos bíblicos, porque isso já desmistifica muita coisa, porque às vezes o sanguíneo diz, eu não posso liderar porque eu vou matar as pessoas, porque eu sou muito apressado, eu falo demais, né? E aí o outro, talvez o fleumático também está dizendo, eu também não posso, no fundo nenhum pode. Todos precisam de Deus. Todos submetidos, todos. É uma coisa muito almática, né? Então assim, se você não ser guiado pelo Espírito, você não, porque a alma tem que ser dominada, né? Você tem que... Perfeito. Exatamente o que você está falando. Perfeito. É por isso que, quando eu começo a estudar autoconhecimento, conectado à palavra de Deus, à espiritualidade, a coisa toma forma. Porque autoconhecimento sem espiritualidade é um fim em si mesmo. É o homem no centro. Autoconhecimento com Deus, aquele que te criou, te direcionando, te dando meios de você se superar, aí é Deus no centro. Então eu diminuo para que ele cresça. Esse é o nosso processo. O autoconhecimento precisa encontrar Deus no centro. Senão, a gente fica assim. A gente vai encontrar líderes, e eu tô falando de que vocês já sabem disso. Líderes que são coléricos, que não se dominaram. E tá matando o povo. Tá matando a igreja. Por quê? Porque não se dominou. Acha que o que carrega é dele. Mas não é. O que carrega precisa ser submetido a Deus. Né? É só do jeito dele, manipula,
é firme, forte, não escuta as pessoas que estão na sua liderança. Tirânico, às vezes, né? Tirânico. Um melancólico que só reclama, que não te impulsiona, porque nunca vê que você está pronta. Então, pastora, me usa. Não, mas você não está pronta ainda, porque perfeccionista demais, zeloso demais, controlador demais. O fleumático que está vendo o tempo passando e não perdeu o time. Aí as pessoas foram embora porque, não, lá não me valorizou. Porque o fleumático ficou perdendo tempo, olhando para, não, se Deus quiser, vai acontecer. Não, bora, vai, faz. E o sanguíneo que muitas vezes, por inconstância, por superficialidade, acaba metendo os pés pelas mãos, perde o respeito da liderança, porque brinca demais, fala sem pensar, não cumpre o combinado. E aí a gente vê que a igreja também sofre quando não há um autoconhecimento que faz isso que o senhor acabou de falar. O espírito dominando a alma. Está 100% a alma achando que está vivendo um espiritual. E não está. Muito bom. Quando eu falei para você que eu estava, assim, me identifiquei nessas características, às vezes eu faço, por exemplo, a gente foi fazer o último evento do encontro de casais e eu arrumei o som, deixei tudo pronto para passar um vídeo. Assim, pronto, agora eu estou tranquilo. Assim, tá tudo organizado. Tá tudo organizado, é só dar o start. Não é possível que não dá para dar um start. Pois é. Aí foram lá e mexeram. Aí eu fiquei apavorado. Falei assim, não está do jeito que eu quero. Claro. Então, assim, enquanto não estiver do jeito que eu quero, eu fico... Não conversa comigo, deixa eu fazer isso aqui e tal. Mas quando a responsabilidade não é minha, eu estou sentado ali na frente e falei assim, será que não vai começar? Eu falei assim, vai começar, começou. Sabe? Tranquilo, sabe? Será que vai dar certo? Às vezes o meu irmão toca, ele falou, como é que foi o louvor? E eu, como eu era músico, eu prestava, quando eu tocava, eu ficava na expectativa. Se o som estava bom, se estava todo mundo ouvindo bem, se estava um som agradável para a igreja. Agora, quando eu estou ali na frente, o meu irmão falou, como é que foi o culto? E eu não estou na responsabilidade do negócio. Você relaxa. Eu nem lembro como é que foi. Eu acho que deve ter sido legal, porque eu não tenho nada para dizer. Eu não vi nada assim. Então, quando você foi falando, eu falei assim, uau, se eu tivesse na responsabilidade de fazer acontecer, eu estaria pilhado no negócio para fazer o negócio rolar. De forma excelente. Mas como não estava, assim, eu descansei. Daí eu falei assim, eu cubo eu estou nas duas situações. Porque tem hora que você precisa descansar e não precisa ficar preocupado com isso, né, Fernanda? Exatamente. E deixar o controle de quem assumiu o comando, né? Fernanda, você acha que os temperamentos, eles são o calcanhar de Aquiles dos casamentos? Não, eu acho que é a esperança do casamento. E aí eu escrevo os temperamentos no amor, que é justamente tirando esse peso de achar que a gente não dá certo porque o temperamento não bate, não combina. Que bobagem! Imagina se eu falo pra você assim, você é sanguínea? Você só dá certo com fleumático. Tu se apaixonou por um colérico. Aí tu fala, não posso, porque não vai dar certo esse casamento. Não são incompatíveis, né? Não, de jeito nenhum, sabe por quê? Veja, se eu falo pra ti assim, só existe um temperamento que combina, ou 2 temperamentos que combinam com você, eu tô te tirando possibilidades. 50% de possibilidade. Porque eu tô falando pra você que um temperamento que, se submetido ao senhorio de Cristo, é completamente dominado, não dá certo com você. Eu pensei um negócio engraçado a respeito disso, porque dizem que tem 5 mulheres para um homem. E se você não acha... Lá vem. Se a procura da mulher para achar a pessoa certa já é mais difícil, porque é 5 para 1. Imagina se você ainda tem que achar o temperamento certo. Imagina! Não vai sobrar. Vai cair um quarto. E você imagina o tanto de casamento que ia estar assim, meu Deus, eu escolhi errado. Agora eu vou carregar essa cruz. Não! É o olhar que nós temos que ter para o nosso cônjuge é de esperança, porque é o olhar de Cristo para a igreja. É isso que a gente precisa fazer. Então, eu olho para o meu cônjuge e eu sei, cara, ele é colérico. Já de entender isso, já diminui aquela impressão que eu tinha que ele me humilhava, que ele me rejeitava, que ele só me criticava porque é muito exigente, elogia pouco. Sou casada com um colérico, sei como é que é. Elogia pouco, é muito exigente, tá sempre querendo que eu, bora, apressado, acelerado. Agora eu olho e falo, nossa, ele é colérico. É por isso que ele é desse jeito. Não é sobre mim, não é porque ele não me ama. É porque ele é assim com tudo. Ele é assim no trabalho, ele é assim na igreja, ele é assim com todo mundo. Você entende? Tira a pessoalidade, você olha e fala assim, eu posso ser melhor com ele. Porque quando ele fala assim, bora, você dá conta, ele tá dizendo que acredita em mim. Não é uma crítica.
Então, o nosso olhar, quando compreendemos o temperamento do nosso cônjuge, é um olhar de esperança, é um olhar de amor. Amor, você tá muito grosso. Olha o jeito que você fala comigo. Você entende? Agora eu já não me ofendo. Não, eu olho e falo, vem cá, você não precisa falar desse jeito. Você pode ser manso na hora de falar. Você pode dar sua opinião de uma outra maneira. Antes de conhecer temperamento... Você fala assim nessa mansidão, assim, mesmo ou se dominando para não... O quê? Ela é a gente, eu sou fleuma naturalmente. Mas na maioria das vezes, quando o conhecimento vem, ele liberta a gente desse lugar de ofensa. Entende? Muito bom. Então, agora, ela é crítica demais, tá vendo? Nada não é satisfeita com nada. Não, é que a natureza dela é assim. Então, eu preciso ajudá-la. Um olhar de esperança que a gente lança para o outro, como um olhar de Cristo lança para nós, é esse. Eu não estou vendo ainda, mas eu sei que você pode se tornar. E o nosso objetivo como cônjuge, eu falo isso sempre nos meus palestras para casais também, minha obrigação como cônjuge é antecipar o céu para o meu marido. Uau. Então eu preciso antecipar o céu para ele. Como? Compreendendo que ele pode ser melhor do que ele tem sido. Ajudando-o a enxergar o que ele pode se tornar. Não falando o que ele é de ruim. Ah, você é muito isso, porque a gente faz isso, né? Uhum. Ah, tá vendo? Você é assim porque você é assim, e é colérico, no final das contas. É. Eu tô ajudando? De jeito nenhum. Porque ninguém cresce com crítica. Na maioria das vezes a gente cresce sendo o quê? Impulsionado, estimulado, validado. Eu tenho esperança, eu tenho expectativa com você. Amor, você errou aqui, mas eu sei que você pode ser melhor. É isso que a gente precisa fazer. Então os temperamentos ali ocupam esse lugar de levar um pouco de esperança pro outro. Então, nossa, Fernando, meu casamento melhorou demais depois que eu conheço os temperamentos. Claro que melhora. Porque não é sobre você. Entende? Então, não é uma crítica sobre mim. É como ele é. É como ele funciona na vida. Fernanda, achei sensacional esse seu olhar. Né? Isso muda mesmo. Em vez de você olhar o problema que ele tem, você olhar como aquelas características boas dele podem me impulsionar por andar do lado dele. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso no olhar da maternidade. Porque nós, mães, né, reconhecendo isso nos filhos, eu acho que a gente tem uma obrigação de ajudá-los nesse processo dessa transformação que é necessária. Os temperamentos vai influenciar em todas as áreas, né? Então, em tudo. Eu, como mãe, vou ter uma influência. Se eu sei que eu, como mãe fleumática, posso incorrer num problema de não mostrar para minha filha o quanto ela é especial, o quanto ela é amada, eu preciso me educar. Então, o primeiro processo é você como mãe se educando, você como pai se educando. Justamente olhando para sua natureza temperamental. Eu, como melancólica mãe, eu posso pesar demais na exigência de achar que o 9 não é o suficiente, que ele devia tirar 10. Eu, como mãe e pai colérico, eu posso cair no erro de cobrar demais, de querer que ele seja sempre o melhor, de não compreender que, de repente, ele tem um tempo dele ali, que ele não é ágil como eu. E eu, como sanguíneo, posso cair no erro de brincar demais e não ser visto como um pai, mas como um amigo. Quando, na verdade, só eu posso ser o pai do meu filho. Meu filho pode ter milhares de amigos, mas pai só tem eu. Então, isso é o primeiro olhar de um pai e de uma mãe, se educar. Depois que se educa, olhar para o filho, depois dos 7 anos, que é a idade que dá para identificar o temperamento com absoluta certeza, e ajudá-lo a não se deixar cair nas fraquezas. Então, eu tenho um filho melancólico. Então, ele vai ser sempre um reclamão, vai sempre achar que ninguém gosta dele. Eu não posso reforçar isso nele. Eu preciso validar o que ele é bom e trazer ele. Vem cá, mas por que você acha que ninguém gosta de você? Você é uma pessoa super legal. Que bobagem é essa, meu filho? Me conta aqui. Aí você vai entender que tá tudo na cabeça. Não é um fato, não é realidade, mas ele tá sempre pensando no negativo. Então, você como mãe, compreendendo o temperamento do seu filho, vai validando as forças e vai compreendendo que se ele cai na fraqueza, ele precisa ser direcionado a dominá-las. É esse processo. E você vê que é em tudo, né? No trabalho é igual, com o marido é igual, com a gente é igual. Então, é um processo dos temperamentos, facilita porque não tem muita diferença na maneira com que, em lugares que eu vou aplicar. Porque eu vou aplicar com pessoas, e pessoas são pessoas, né? Que legal. Muito bom, né?
Fernanda, esse papo é esclarecedor, né? Facilita. Apesar de eu ter me conhecido um pouquinho, assim, eu não sei me falar qual é o meu temperamento. Não sei qual é o meu temperamento, mas... só de Quente ou saber- frio? Olha lá para sua infância. Eu acho que quente, fervendo. Então, faz memória, é aquela pessoa sistemática, gosta de tudo organizado. Nem tanto. Não? Então deve ser sanguíneo. Sanguíneo, né? Deve ser. Eu me identifico um pouco nessas aí, mas deve ser sanguíneo mesmo, porque assim, eu me acho criativo, gosto de Criativo, ficar sempre muito. inventando as coisas. Intenso. E as pessoas falam comigo direto, falam assim, cara, tu tem resposta pra tudo. Eu, mal tempo de falar, tu já fala. Onde você tirou isso, professor? Sei lá. Maravilhoso. É. Né? E assim, eu já acho ela diferente, ela mais quieta, né, gata? Muito. Ela fala que de vez em quando ela tem os sincericídios dela, né? Que É. ela já falou. Não, mas tem temperamento que na intimidade é completamente diferente. Nossa, sua mulher é tão calminha. Tá, vai lá em casa pra você ver como é que é essa calmaria, né? Às vezes a gente tá conversando num grupo de amigos, ela pega e salta uma. E mudar de assunto também é impressionante. A gente tá falando do futebol, dela falou assim, e a dona Joana, o que aconteceu com ela? Hã? Ela já O que mudou, você acha que é? já mudou de pauta, não. Eu acho que eu sou melancólica. É o oposto, hein? Imagina, vocês são melancólico, sanguíneo. Pô, na física, Eu amo. você atrai, né? Os Eu amo, opostos é um se atraem. equilíbrio. Com certeza você já melhorou, já pegou muito Muito. dela, já pegou muito É por isso dele. que quando você foi falando as coisas, eu me reconheço em tantas características diferentes. Isso é legal, é dizer, eu cresci. Eu cresci. Né? Quando era criança, não tinha coragem de fazer uma pergunta para a professora. Hoje prego. Olha aí como Deus faz, né? Como Deus faz, porque você olha e você diz, eu era improvável. Mas Deus fez. Quando você se permite trabalhar, a obra do Espírito Santo na vida da gente é uma coisa sensacional. Porque ele te faz chegar a lugares onde naturalmente você não iria. E aí você olha e diz, só pode ser ele. Agora você imagina, né? Hoje eu estou estudante de psicologia. Então eu voltei para a faculdade depois de... Meu primeiro curso eu fiz há 20 anos. E aí estou na academia, estou estudando. E lá, o que não é ciência não é validade. Os temperamentos, a teoria não é uma ciência, né? E tá tudo certo. Ah, eu não acredito porque não é ciência. Tá tudo bem, né? Eu entendo que tem pessoas que são cientificistas e tá tudo certo. Mas, Fernanda, mesmo sendo uma coisa tão antiga, não se transforma em ciência porque é tão lógico. Mas é justamente porque é muito antiga que eles não reconhecem. Para a psicologia contemporânea, que virou uma ciência há pouquíssimo tempo, tudo que não tem validação não pode ser considerado. Então, eu escuto desde o meu primeiro semestre na faculdade, isso é uma balela, isso é muito antigo, isso é antiquado, já não se usa mais, já evoluiu. Porque já evoluiu mesmo, tem várias outras ferramentas, mas veja, século IV a.C., e nós estamos aqui falando e compreendendo que faz sentido. Porque os temperamentos é uma teoria que vem da filosofia. É uma teoria que nasce de uma simbólica, que ninguém questiona, porque o teste do tempo valida. Então, assim, é interessante você falar, porque às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, mas não é tão antigo e não tem validação científica. Mas faz sentido. Explica. E a gente se reconhece, a gente se reconhece. Mas o que eu gosto de compreender é isso. A ciência não vai dar conta de tudo. A ciência não valida a Bíblia, né? A filosofia também não é reconhecida como ciência. E tantas outras coisas que não são. E se a gente se apegar a isso, e o que eu queria falar é isso, que para a psicologia, a personalidade ela não muda. Você só tem personalidade, e sua personalidade não muda. Agora, que loucura, para nós que somos crentes, que vivemos debaixo de Jesus, que nos transformou, acreditar nisso, que você não muda. Nós acreditamos na mudança do ser humano, né? Nós defendemos isso, inclusive. Ora, Deus vai te transformar. Só Deus pode transformar um ser humano. Nós acreditamos nisso. Aí você fala assim, não, na psicologia não. O que você é, você é. O que você faz, muitas vezes, é maquiar o seu comportamento. Mas o que você é, você é.
E aí a gente vem e fala assim, não. E a gente é em Deus capaz a de gente vai dizer, né, transformar. Fernanda? Eu fui, Eu fui. mas E hoje... vou continuar transformada. Tem Exatamente. até que Jesus volte. É, A gente vai sofrer várias e várias e várias transformações. E no nosso casamento a gente precisa compreender isso. A gente precisa acreditar nisso. Quando eu ouço alguém falando assim, não, esquece, fulano não vai mudar. Vai. Ah, vai. Porque se eu mudei, ele vai mudar. Eu preciso acreditar. E precisa uma pessoa acreditar. E é isso o papel da igreja. Uma pessoa acreditar que a fulano pode mudar. Que ele pode ser melhor do que ele tem sido. Que o erro dele não define. Que o que ele fez não é o que ele é na vida inteira. Né? E aí a gente usa das ferramentas não para nos paralisar, mas para ser melhor. Fernanda, é lindo isso, porque aí a gente vai fazendo o link de novo com a palavra. Quem era Moisés? Quem se tornou Moisés? Agora me diz aí, mata a minha curiosidade. Davi. Na minha avaliação é sanguíneo. É. Olha Davi, dançando ali, né? Na presença de Deus, todo mundo criticando, e ele nem aí. Porque o sanguíneo tem disso, da espontaneidade, da alegria. Foi lá para os irmãos, e os irmãos falam, sai daqui, seu moleque. Ele nem aí também, vai lá interessado em receber alguma coisa. Ele vai e enfrenta o gigante. Creio que Davi foi enfrentando o gigante ali meio sem saber nem o que ele estava fazendo. Porque em sã consciência, como é que eu vou enfrentar um gigante, gente? Que doideira. Ainda com uma pedra. Ainda com a pedra. Meio que rejeitado pela família, esquecido pela família, e não se ofendia, não se afetava. Se ele fosse um colérico, certamente ele carregava aquele senso de vingança, aquela raiva de que ninguém me reconhece. Não tinha isso com Davi. E outra prova é Davi com Saul. Saul o tempo inteiro tentando matar Davi, Davi tentando poupar a vida de Saul. Vamos ficar bem, Saul. Você é o meu rei, eu te tenho como pai. Se fosse um colérico, ia fazer isso? Nunca. Acho que Saul deveria ser colérico, não. Com certeza. Saul, eu tenho as minhas dúvidas. Porque Saul tem umas características. Lá, quando ele se esconde, né? Ele foi ser escolhido, ele se esconde, meio inseguro. Não é muito característica de um colérico. Aí você vê Davi refém das vontades, dos desejos dele. Cai com Batseba, por quê? Desejo, vontade, né? Que é muito perigoso pro sanguíneo, porque o sanguíneo, na maioria das vezes, ele tá querendo o que é legal, o que é divertido, o que é gostosinho. E aí, Davi mostra também que homem segundo o coração de Deus, se não se deixa guiar pelo Espírito, ele vai cair na natureza dele, por mais que ele já fosse um rei naquela época. Por que a dificuldade na criação de filhos? De Davi? Justamente isso. Queria ser o coleguinha, né? Não tem autoridade de pai. Verdade. Muito interessante. Muito interessante. Fernanda, esse papo foi brilhante. Sensacional. Eu acho que vai ter que ficar uma outra oportunidade para revanche. A volta, o retorno. Quero saber vocês. Depois, já descobri, sou mesmo melancólica, sou mesmo sanguínea. Mas eu me descobri, eu sou mesmo. Eu acho que eu sou sanguíneo também. Pronto. Eu tinha reconhecido ele também, eu falaria. Viu aí, ó, reação lenta, espera, calma. Aí a pensadora já sabia. Muito legal. Mas a gente quer te agradecer pelo convite de você ter aceito. Quanta riqueza você trouxe pra gente. Obrigada. Pro nosso público, né? Pro seu próprio público, quando estiver assistindo os cortes também. Sim. Eu acho que isso tinha que ser mais ensinado até dentro das igrejas também. Porque às vezes a pessoa espera uma resposta de Deus e não chega, e por causa do temperamento dela, a pessoa acaba se atropelando nas atitudes, no que fala. Pastor, em vários momentos de palestras para casais, principalmente, eu recebo pessoas que vêm me falar, olha, eu estava pronta para divorciar, porque eu não aguentava mais. E eu já entendi, é o temperamento dele. Então eu vou lutar mais um pouco. Justamente porque essa impressão de que ele não vai mudar nunca, ele não vai mudar nunca, ele não vai mudar nunca. Porque não lança um olhar de esperança, né? Então, eu tenho um lugar de privilégio e de muita responsabilidade. Eu entendo de privilégio porque Deus me deu essa ferramenta. E eu tenho também entendido que os temperamentos é só uma isca. Né? No meu Instagram eu falo muito de temperamentos, mas
não tem como eu não associar a espiritualidade. Então, graças a Deus, o Senhor me deu essa ferramenta para que outras pessoas cheguem até Ele, até quem não estava mais congregando, volte a congregar. E eu entendo a responsabilidade, porque se eu falo de uma maneira superficial, desinteressada, de qualquer jeito, isso aqui vira um problema. O que pode ser uma solução vira um problema. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero parabenizar pelo olhar de vocês de trazer esse ensino, de fazer com que as pessoas nunca tinham ouvido, deixa eu ver mais. Porque isso pode ser, sim, libertação. Agora eu me aceito. Nossa, eu achava que eu era um problema. Não, eu só tenho um temperamento que Deus não errou e Ele me deu esse temperamento e eu posso ser melhor do que isso. Então, parabéns, que Deus possa soprar o podcast de vocês a vários cantos deste mundo, levando libertação para as pessoas, em nome de Jesus, viu? Obrigada. Tá levando libertação através de você hoje, nesse podcast. Amém, né? Fernanda, eu quero que você faça a propaganda dos livros e que você faça um pouco de propaganda também da sua rede. Repete aí para o pessoal, para quem está entrando aí, para te seguir, porque é muito interessante, é muito legal e conhecimento é poder. E tem muito conteúdo gratuito lá nas minhas redes. No meu YouTube é um conteúdo mais denso, são aulas mesmo, então tem aula lá de 30 minutos, 1 hora, para você se identificar, para você ajudar seus filhos, ajudar no seu casamento, na sua liderança. Tenho falado muito de aconselhamento pastoral também. E a Fernanda Boaventura no YouTube, no Instagram, no TikTok, em todas as redes. Eu lancei esses 2 livros, para honra e glória do Senhor Jesus, que uma fleumática escrever livro é milagre. Os 4 temperamentos da espiritualidade, para quem quer começar a estudar esse assunto, aqui tem tarefas para você vencer, superar seus desafios temperamentais. E essa é direcionada para casamento. Aqui tem as combinações, aqui tem tarefas para o casal fazer junto. Então, é um livro bem didático e bem para aplicação, porque conhecimento sem prática é só para encher a gente, né? Então, o meu objetivo, e creio que o de Deus, é que isso chegue em suas mãos e possa realmente te edificar e transformar não só você, mas todas as áreas da sua vida. E é isso. Eu tenho cursos também, eu formo pessoas para fazer o que eu faço, para serem analistas de temperamentos, e eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Uau, muito bom, muito bom. Gente, viu aí? Podcast top de linha esse, né, cara? Muito bom. Mergulha nisso aqui, compartilha, mostra para os seus amigos, mostra para os seus parentes, para os seus pais, irmãos, avós, para que eles possam assistir e se descobrir, como a gente se descobriu aqui, né? Às vezes a gente não leva em consideração, o temperamento, a gente tem que dominar ele. Mas você não sabe nem como dominar, como é que vai fazer, né? Então, assim, primeiro você tem que selar o cavalo, você tem que subir em cima, tem que segurar, depois manda soltar, até que ele esteja domado. Mas você precisa saber como domar. O primeiro passo para isso, né? E você, assim, explicou de uma forma brilhante. Muito legal. E muito conteúdo a respeito dos temperamentos, mas muita coisa de Deus também aí. A gente estava conversando aqui, você estava falando que não prego. Não prega, mas você tem conteúdo. Pregou bastante hoje. Você foi luz. O homem é trazendo luz, sabe? Você aqui, o Espírito Santo te usou de uma forma brilhante. Glória a Deus. Que ele cresça, eu diminuo. Amém. Amém. E a gente quer agradecer mais uma vez a sua vinda aqui. E Deus te abençoe, que os seus livros são best-sellers, mas que não fique só nesse. Amém. Que venham livros e livros para estar educando não só o povo cristão, mas aqueles que ainda não são. Sim. E possam descobrir nos seus livros também o cristianismo ali dentro. Amém. Né? Amém. Que coisa obrigada. boa, né, Gabi? Muito obrigada, Fernanda. Contem comigo, viu? Pois é, nós iremos atrás. Mais um episódio, porque ficou muita coisa ainda pra gente falar. Eu quero agradecer ao Laerte, que foi a pessoa que me atendeu. Né? Muito obrigada. Colérico. Muito obrigada por terem atendido a esse convite. Eu tenho certeza de que Deus falou muito a você aí que assistiu. Se inscreva no nosso canal. Você acha também o Lumen Podcast lá no Instagram, @lumen.podcast. Eu sou @keila.vilasboas, ele é @rickvilas. E fica com a gente que ainda tá cheio de coisa boa por aqui. Tem vários episódios aí no YouTube que você pode procurar muita coisa boa. No YouTube, no TikTok e no Spotify. Então pronto, estamos aí. E no Instagram. Bom demais ter você aqui. Gente, nessas câmeras aqui central, a gente se despede. Muito obrigado, gente, por estar aqui com a gente até agora. Compartilhe, mais uma vez, curta, se torne seguidor. E até a próxima. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau, tchau.